Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei, criticavam-no. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu, mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, me permitam uma reflexão sempre calcada, sempre embasada nas leituras e de forma mais especial no Evangelho, esse que nós acabamos de proclamar. O Evangelho nos relata o episódio do chamado filho pródigo. Aliás, o episódio dos 2 irmãos, porque fala exatamente de uma reação distinta de 2 pessoas frente à atitude de um pai, do mesmo pai. E nós conhecemos a história do filho pródigo, que pediu, ele era muito jovem, era o mais novo dos 2, pediu a herança que lhe tocava da parte da família. O pai prontamente lhe deu e ele sumiu, foi embora, ganhar sua independência e fazer a sua vida por sua própria conta, com um montante certamente não pouco de dinheiro que lhe pertencia a princípio como herdeiro. E nós sabemos o restante da história. Ele não obteve o sucesso que gostaria. A vida não lhe correu como ele imaginou. Voltou depois, uma cara para baixo,
e muito desconfiado, porque conhecia, sabia, tinha consciência da bobagem que fez, e se reincorporou à sua vida familiar. E o pai prontamente o acolheu e o colocou de novo no seio da família, dentro da sua casa de origem. E esse acolhimento foi tão forte, tão verdadeiro, que despertou o ciúme do seu irmão, que estava sempre em casa com o pai. O pai fez de tudo para convencer o irmão mais velho de que estava certo, porque o importante era que o filho tinha sido recuperado com saúde, são e salvo. Não importava o que ele fez de errado, portanto que ele estava lá de volta agora, reconhecendo os seus erros. O Evangelho não diz se o filho atendeu ou acolheu esse argumento do pai, porque ele não diz se ele voltou e participou da festa juntamente com o irmão. Deixa em aberto essa compreensão para todos nós. O que é que a gente pode dizer aqui? É que Deus nos dá a sua herança, reparte-a conosco. Tudo aquilo que Ele tem nos pertence. Ele tem para distribuir com seus filhos. Recebemos tudo de que precisamos para tocar a nossa vida, para buscar a nossa realização. Não nos falta absolutamente nada. Deus pensou em tudo e deu-nos tudo em absoluto. Agora, o que fazemos disso depende das opções, das escolhas, das decisões, das determinações de cada um. Não depende de Deus. É você e você próprio. É você e a sua consciência. É você e sua capacidade de agir e de viver. Isso é importante dizer porque os personagens bíblicos são sempre figuras arquetípicas, são arquétipos de todos nós, ou seja, eles nos representam. Aquilo que acontece a eles é o que está acontecendo a nós, ou já aconteceu num passado distante ou recente, ou nos vai acontecer ainda, porque ainda estamos vivos, estamos no jogo da vida. E por isso que é importante olhar para essas figuras das Sagradas Escrituras como dos dois irmãos do Evangelho de hoje. O que é que a gente pode tirar daqui? O filho pródigo, assim chamado, ele cometeu alguns erros que eu e vocês podemos evitar. Olhando para ele e o que aconteceu a ele, nós podemos evitar que aconteçam na nossa vida. Erros desnecessários, que olhando para os erros alheios a gente aprende e não necessariamente os experimenta na gente. A gente segue, tem mais tempo livre para fazer outras coisas, para cometer outros erros e não aqueles que já nos foram apresentados. Qual foi o primeiro erro? Confundir sucesso com riqueza material. E o mundo está cheio de gente que confunde uma coisa com outra. Tem gente que acha que se tiver muito dinheiro, muito recurso nas mãos, está tudo ok. Já conseguiu aquilo que é o intento da vida. Já está feliz, já está realizado, já está no canto que merece. Nada mais é preciso buscar. Ora, as pesquisas hoje no mundo inteiro mostram que recursos pessoais são sempre mais importantes e preponderantes do que recursos materiais, recursos pessoais. Então, quando alguém ganha uma certa fortuna e antes trabalhava e agora porque tem dinheiro deixa de trabalhar, ele não percebeu essa dimensão da prioridade da sua busca pessoal, da sua realização no trabalho, por exemplo, e não simplesmente trabalhar para ganhar algum dinheiro. E uma vez com o dinheiro nas mãos, o trabalho já não tem importância. O trabalho não é feito para ganhar dinheiro. O dinheiro vem como resultado, vem por tabela. A principal finalidade de quem trabalha é realizar-se, é sentir-se útil, é estar no páreo, é ser parecido com os outros que também trabalham, e todos precisam dar o seu contributo para o mundo naquilo que um dia abraçou fazer e decidiu fazer da sua vida, dos seus dons, talentos, aptidões, inclinações, potenciais e um monte de coisa boa que recebeu para desenvolver.
colocar esses talentos a serviço do mundo, a gente faz através do trabalho da gente. Cada um encontra a sua perspectiva com que melhor pode ajudar. Então, nunca confundir sucesso com bens materiais. Esse é o primeiro erro dele. Porque o sucesso, como diz o título de um livro antigo, sucesso é ser feliz. E a felicidade é uma conquista interior, é um atributo da alma. Não depende de coisas, não depende de riqueza. Por mais que a riqueza possa ajudar uma pessoa, é incapaz de conferir a felicidade que essa pessoa merece como ser humano. E a prova disso, eu sei e vocês também sabem, basta se observar com atenção a vida das pessoas. Eu conheço e vocês também conhecem pessoas que têm tudo e mais alguma coisa para serem felizes. Dinheiro não lhes falta de forma alguma, mas são um poço de infelicidade. Nada funciona na vida daquela família, na vida daquela pessoa. E você tem pena e não gostaria de ter aquela riqueza com você em troca de uma vida mal vivida, como é a vida daquela pessoa. E em contrapartida, vocês e eu conhecemos pessoas que não têm nada, absolutamente nada, para dizer vai ser feliz algum dia, e vivem de gargalhadas, um sorriso nos lábios, uma alegria interior, que a gente olha e diz: ai meu Deus do céu, eu gostaria de tanto de ser como essa pessoa, de ter a alegria e o conforto dessa pessoa, a felicidade interior dessa pessoa. Ela não tem absolutamente nada dessas coisas que a gente identifica como uma matriz e uma fonte de felicidade. Não tem. Porque se a felicidade dependesse de bens materiais, meia dúzia de privilegiados no mundo seriam felizes. A grande maioria não. Mas graças a Deus, uma coisa não depende da outra. O máximo que o dinheiro pode fazer é nos dar um certo número de conforto. Isso é inegável. Mas só. Além disso, nada mais. E conforto é muito pouco para a vida de uma pessoa que foi chamada para cumprir muitos objetivos, para realizar muitas tarefas e para buscar tantos e tantas metas na sua jornada. Segundo erro cometido por esse rapaz jovem é que ele passa a viver, e diz o Evangelho, desenfreadamente. Essa palavra é uma palavra boa aqui colocada, muito oportuna, ou seja, ele vive uma vida sem freios, literalmente, sem norma alguma, sem regra, sem critério, sem qualquer parâmetro, sem qualquer disciplina. A palavra disciplinado significa aquele que é discípulo de si mesmo. Ora, se eu sou uma negação, estou completamente descoordenado, desorientado, e se me ponho a ser discípulo e seguidor de mim mesmo, estou perdido. A referência não é a melhor. Esse rapaz estava totalmente desordenado, ele não poderia viver qualquer disciplina nesse sentido. Então, ser disciplinado é ser discípulo da gente mesmo, e às vezes significa também fazer o que não é natural em nós, o que não é normal, o que não é corrente e expectável numa pessoa. É fazer diferente, é cumprir uma outra rotina. Aliás, quem se dispõe a viver sozinho, porque quer sair de casa, porque quer cortar o cordão umbilical com a família, com o pai e com a mãe, quer tornar-se independente e autônomo, é um sonho justo, é uma meta justa, é um anseio que a gente deve parabenizar quando vê uma pessoa. Entretanto, quem se dispõe a viver sozinho, ao contrário do que possa pensar, precisa de muita disciplina. E vocês que moram sozinhos sabem disso, porque se não tem tu, tem que ir tu mesmo. E só tem você em casa para fazer de tudo. E se não resolver, você morre, a vida para. Então, viver sozinho não é uma meta daquelas que a gente pode dizer, vai ficar tudo fácil agora, porque eu não estou mais na casa e na dependência dos meus pais. Pode ser tudo diferente, tudo mais difícil.
Ainda que essa dificuldade, se você assume com rigor, possa de fato ser um caminho de libertação, mas até lá demora um bocado para você encontrar o seu caminho. Se não for assim, desperdiça facilmente a sua vida. Terceiro erro desse rapaz: ele não consegue distinguir desejo de necessidade, o que ele quer daquilo que ele precisa. E às vezes esse é o nosso erro também diante da vida. A gente precisa enxugar os desejos da gente. Porque se a gente for olhar direitinho e com honestidade a vida da gente precisa de muito pouco para viver. Muito pouco. Algumas coisas fundamentais, as quais a gente não pode de forma alguma descartar. Mas o resto é tudo supérfluo. Tudo supérfluo. Desfazer-se do supérfluo, do acidental, do periférico, do secundário, para agarrar-se ao essencial e estritamente indispensável. Esse é um desafio bom da gente viver. Lembro-me de Sócrates, o grande Sócrates, sábio, viveu há muitos anos antes de Cristo. Ele andava pelas ruas das metrópoles do seu tempo, as metrópoles gregas, e olhando as vitrines, que lá já existiam vitrines naquela época, olhava as vitrines vendendo coisas, oferecendo tantos e tantos produtos nas polis gregas, e alguém sempre dizia: ei, senhor, como hoje o vendedor sempre se aproxima e diz: posso ser útil? Quer alguma coisa? Que possa ajudar? Quer comprar algo? Então chegavam a Sócrates e diziam: o senhor quer alguma coisa? Deseja alguma coisa? Ele disse: não, eu estou aqui só olhando quanta coisa existe na vida de que eu não preciso para nada. É exatamente a sensação que a gente tem. Você entra no supermercado, vai no shopping center e vai passando de vitrine a vitrine e diz: meu Deus do céu, quanta coisa existe que não me toca, não me diz respeito. Essa visão de uma certa isenção, um certo distanciamento das coisas supérfluas, ainda que sejam muito bonitas, que tenham um apelo de venda muito forte aos nossos olhos, à nossa sensibilidade, é muito importante a gente manter. Senão, a gente mete os pés pelas mãos e acaba se enchendo de coisas de que a gente não precisa para nada. Compra, aí quando chega em casa não sabe onde botar, porque não presta para nada, isso não tem nada a ver com a sua vida. Distinguir necessidade de desejo, para que os desejos não determinem as nossas opções, e sim que elas sejam determinadas pelas nossas reais necessidades, não falsas necessidades, mas verdadeiras e sentidas necessidades. Isso ele faz aqui. Inclusive, aqui nós temos também aquele erro que muitos pais cometem de procurar atender aos desejos e vontades dos seus filhos, sem qualquer critério maior, e não as suas necessidades reais. E isso, quando alguém faz, ao invés de ajudar na formação dos filhos, fazem deformar os filhos, comprometem o seu amadurecimento, e às vezes de uma vez por todas. Não é um comprometimento pontual, que é passível de solução imediata. Não, haja terapia. Às vezes uma vida inteira de terapia, para aquela pessoa, aquela criança, aquele jovem, livrar-se dessa dependência de uma mentalidade de que tudo o que ele quer, ele pode ter. Da ausência total de limites. E às vezes somos nós, adultos, responsáveis por esses jovens ou adolescentes, quem alimentamos essa dependência, essa falsa mentalidade, porque nenhum de nós pode ter tudo o que quer, absolutamente. A gente tem algumas coisas, e porque tem essas coisas, não tem outras coisas. Então é bom escolher o que é que a gente quer ter nas mãos da gente, para ver se é a coisa certa mesmo, porque uma vez a mão já cheia de coisas, e se forem as coisas erradas, a gente vai ter dificuldade de colocar as outras coisas certas, porque não tem mais mão para segurar, não tem mais coração para acolher, não tem mais cabeça com espaço para reter.
Então é muito importante fazer a escolha das coisas certas. Hoje, quando eu falo hoje, atualmente, muitos países ricos como Dinamarca, Noruega, Finlândia, Islândia, Suécia, aqueles que estão no topo da vida e reúne o perfil de pessoas que têm uma condição social, econômica muitíssimo superior e elevada. Eles estão com níveis muito altos de suicídio de jovens e adolescentes. E por quê? As pesquisas mostram porque eles não têm mais pelo que lutar. Não há mais nenhuma conquista a fazer. Um jovem com 15, 16 anos já tem tudo e mais alguma coisa. Não há mais nenhum ideal de vida a seguir, ou a ser perseguido, a ser buscado. Receberam tudo. Ora, eu aprendi desde a adolescência que só vale a pena viver quando se tem um ideal pelo qual vale a pena morrer. Quando a gente não tem mais ideal, não tem mais conquista a fazer, a vida acabou. E às vezes acaba literalmente para esses jovens e adolescentes. Dão um tiro nas ideias. Já temos tudo. Fazer o que agora? Então é preciso, mesmo que a gente seja um pai ou mãe que tem tudo, começar a olhar para os filhos, dando em conta-gotas aquilo de que eles precisam, para que eles não cresçam já satisfeitos do bem material e incapazes de perceber as outras necessidades que satisfarão a sua vida do ponto de vista mais pleno, para que eles não se reduzam nem se resumam simplesmente a uma dimensão meramente de matéria, nada mais do que isso. Quarto erro, ele age precipitadamente, o filho pródigo, sem a devida maturidade, ou seja, ele não espera o tempo devido para a repartição da herança do pai para com eles, que tem um tempo certo. Ele é o filho mais novo, se precipita, quer logo aquele bem que lhe cabe por herança, mas não é tempo ainda, o pai está vivo, ele ainda é tutelado pelo pai, ainda é muito jovem, ele precisa de mais tempo para amadurecer. Qual é a lição que a gente tira daqui? Uma lição muito importante. Quem deseja sair de casa, quem deseja sair da companhia dos pais, dos irmãos, da convivência em família, tem que perguntar algo muito fundamental. Eu já aprendi tudo aquilo que a minha casa tem para me oferecer? Eu já recebi tudo aquilo que a minha convivência em família tem para me dar? Ou não? Essa é uma pergunta importante, para a gente não sair de casa antes do tempo, porque mais tarde ou mais cedo todo mundo vai ter que sair da sua casa, todo mundo, e se não sair vai ser expulso, porque a casa já vai não existir mais, o pai e a mãe já não vão estar mais ali, os irmãos também já saíram, se desapegaram, então vou ter que sair. Mas antes de sair, é preciso que eu extraia a essência daquilo que a vida familiar tem para me dar. Se eu saio antes, isso vai ser uma tendência, uma lacuna, um buraco, uma fenda aberta que eu não terei condições facilmente de ultrapassar. Vai ficar sempre esse buraco, esse vazio me acompanhando o tempo inteiro. Precisamos fazer uso pleno das coisas boas que uma casa nos tem para dar quando ainda estamos lá usufruindo dela. Aliás, a vida em família é um tempo de formação. Na família, a gente deveria aprender todas as coisas que o mundo não nos oferece e que vai exigir de nós mais tarde ou mais cedo. Eu acho que uma casa que cumpre bem a sua finalidade deveria não soltar os filhos para lugar nenhum, nem para estudar fora, nem para se casar e ter a sua própria família, sua própria casa, antes dele sair de lá sabendo limpar, cozinhar, varrer, passar, se virar de todas as maneiras como o pai ou a mãe aprenderam a se virar. Se antes de aprender essas coisas fundamentais a gente sai, imagine há outras coisas mais fundamentais ainda,
que a gente precisa aprender no mundo. Não fez o dever de casa, não começou pelo pequeno, não vai conseguir facilmente chegar no médio ou no grande. Aprenda tudo e mais alguma coisa. E não tem serviço de mulher e coisa de homem, não. Sai daqui da cozinha, meu pai dizia. Deixa as mulheres aí, deixa as meninas aí. Não tem. É tudo do ser humano. E a gente tem que captar, assim, essa preciosidade que são as coisas que na casa da gente, a gente é chamado a vivenciar. Vai lá e aprenda a fazer, a usar o forno, a usar o fogo, a usar essa panela de pressão para não estourar na sua cabeça quando você estiver morando no apartamento sozinho. Aprenda tudo e mais alguma coisa. Esse filho pediu para sair de casa antes de aprender o mínimo necessário para se virar sozinho por esse mundo afora, que não é nada favorável, via de regra, a nenhum de nós. Ou seja, não adianta independência financeira sem independência emocional. Não adianta. É isso que, via de regra, a gente vê, por exemplo, no insucesso, no fracasso de muitos jogadores de futebol, que são exemplos clássicos disso. São jovens muito cedinho que saem da periferia de uma vida de muita pobreza, em 2 tempos, por conta da arte que possuem, do brilhantismo do seu futebol, eles ganham dinheiro que não imaginavam ganhar. E às vezes em um ano estão multimilionários. Aí depois, muitos deles, com 45, 50 anos, estão pedindo esmolas. Estão com o chapéu na mão, porque desperdiçaram absolutamente toda a riqueza que ganharam. Independência financeira, sem o devido acompanhamento da independência emocional. Ou nós construímos essa independência emocional antes e que serve de lastro, de base, para que a gente possa, em cima disso, alicerçar o que vem depois, ou nada feito na vida da gente. Isso vale para todos nós, naturalmente, cada um do seu jeito. Aliás, quem deseja sair de casa, repito, prepare-se primeiro. Tem aquele evangelho de Jesus Cristo que dizia: qual é o rei que, indo guerrear contra outro rei, de repente percebe que o seu adversário vem para cima dele com 20.000 soldados e ele está apenas com 10.000. Se ele for inteligente, antes de dar o primeiro tiro e deflagrar a guerra, ele levanta uma bandeirinha branca e pede uma trégua, volta com seus soldados para a sua terra e vai arregimentá-los, para que, quem sabe, um dia ele possa estar de igual para igual com o seu adversário. E pelo menos pode fracassar, mas também pode obter sucesso, porque está em pé de igualdade. Às vezes a gente empreende uma guerra e o outro é muitíssimo superior. O inimigo está muito acima de nós. E nós, inocentemente, achamos que podemos obter sucesso. Milagre acontece, mas não é o feijão com arroz de todos os dias. É preciso que a gente tenha essa consciência na cabeça da gente o tempo inteiro. Todo atraso da nossa vida, em geral, toda falta de resultado, todo fracasso nos nossos sonhos, nas nossas buscas, quase sempre escondem um déficit nas relações, uma dependência emocional profunda ou pendências afetivas não resolvidas. E é preciso que a gente meta o dedo nessa ferida antes de colocar culpa em quem quer que seja. Aliás, dizem os entendidos hoje que para uma pessoa crescer na vida, ganhar autonomia, ganhar independência em todos os níveis, mas também no nível econômico e financeiro, ele precisa ter 3 coisas. Primeiro, ele precisa ter capacidade, capacitar-se para isso, desenvolver seus dons e seus talentos. Faz um curso, se não tem dinheiro, tem a internet, aí tem coisa de graça para você fazer. Encontre, aprenda, se atualize, ouça de alguém que já está caminhando naquela área que você deseja impulsionar. Faça qualquer coisa por você, não fique parado, desenvolva-se, ganhe capacidade. Esse é o primeiro aspecto. Tem um segundo, que é disposição para trabalhar.
Não adianta você ser muito bem formado e não ter disposição para enfrentar o mercado de trabalho, o mundo do trabalho. Não vai para frente. É preciso ter isso. Já dizia Einstein que o sucesso é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Haja suor. Tem que suar a camisa para realmente conquistar alguma coisa com a sua capacidade. Meu irmão, que é poeta, diz assim: é preciso que a gente tenha força de vontade, mas é preciso muito mais ainda vontade de fazer força, que falta para muitos. É arregaçar as mangas e fazer as coisas acontecerem. E a terceira coisa que é preciso para quem quer obter sucesso na vida é permissão. É permissão. Muita gente é capaz, e muitíssimo capaz. Muita gente trabalha em demasia, inclusive, mas não obtém os resultados, são ali minguados. Por quê? Porque ele acha que ele não merece aquilo. Aí ele olha para o seu pai: meu pai foi tão pobre, e acha que ele, sendo um pouquinho melhor do que o pai, ele está fazendo uma afronta contra o pai. Aí ele volta e fica no lugarzinho do pai, simples, pequenininho como o pai era. Quando o pai, tudo que quer ver no filho é que ele cresça, que ele vá para frente, porque ele não conseguiu ir, mas quer que os filhos possam alcançar alguma coisa diferente daquelas que ele alcançou ou deixou de alcançar. Então é preciso que a gente se dê permissão, se ache merecedor de coisas boas, porque o fato de eu obter coisas boas e meu irmão do lado passou a vida inteira sem obtê-las, não significa que eu seja o meu irmão, que eu tenha que viver acima do meu irmão. Eu posso, inclusive, com as coisas boas que eu obtive, diferentemente dele, depois ajudá-lo e ajudar outro e mais outro ainda, porque a humildade também deve me acompanhar. Então percebam vocês que esse rapaz cometeu uma série de erros que nós às vezes cometemos, mas olhando para ele, nós podemos olhar também para nós e para os nossos erros e, quem sabe, debelá-los, mudar o rumo deles e nos tornar pessoas adultas, maduras e capazes de responsavelmente viver a vida que Deus sonhou para nós. Fiquemos apenas com isso e que Deus nos ajude a crescer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.